Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e telespectadores nos diferentes países da América Latina, o Caribe e a América do Norte. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos abra o entendimento para compreender sua palavra e poder compreender o mistério do rapto da sua igreja para este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quero ler em São João capítulo 14, versículos 1 ao 6, onde Jesus Cristo diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o rapto da igreja. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o rapto da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a qual Cristo disse: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nos fala aqui Cristo da sua segunda vinda e nos fala de que em sua vinda Ele vem buscar seu próprio corpo místico de crentes e por isso Ele disse: vos levarei para mim mesmo, porque se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e todas são feitas novas, diz a Escritura. Portanto, pertencemos a um corpo místico de crente chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é uma nova raça que Cristo está criando e que levará à casa do nosso Pai Celestial no último dia. Pois para o último dia é que Cristo prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo, conforme a São João capítulo 6 e versículos 39 ao 40, onde diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando diz? Para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Ele diz que ressuscitará os crentes nele, que partiram, ou seja, que seus corpos físicos morreram, diz que será para o último dia. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos
como um dia. Quando nos fala do último dia, nos fala do sétimo milênio para os seres humanos, e quando nos fala dos últimos dias, nos fala dos 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Nos dias de Jesus, já tinham começado os últimos dias, e por isso, São Paulo, em Hebreus capítulo 1, nos diz que Deus nos falou aos seres humanos por meio de Jesus Cristo, de seu Filho Jesus Cristo. Quando? Nos últimos dias. Vejam, aqui está, na forma em que São Paulo disse. Vamos ler para que tenhamos o quadro claro. Capítulo 1, versículo 1 ao 3 do livro ou Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Quando diz que falou por meio do seu Filho, diz que nos últimos dias, ou seja, que já quando Deus falou por meio de Jesus Cristo, já tinham começado os últimos dias, porque os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, e começou ali o 5º milênio, que é o primeiro dos últimos dias. Agora podemos ver como os últimos dias não são 3 dias literais para os seres humanos, mas que são 3 milênios, que para Deus são somente 3 dias diante de Deus, e para os seres humanos são 3 milênios, ou seja, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Cristo fala do último dia, está falando do 7º milênio, que é o último milênio. E agora vejam todas as coisas que Cristo prometeu para o último dia. Ele prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo, promessa que também está em diferentes lugares do Novo Testamento, como em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante, onde nos diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Ou seja, que é um mistério do reino de Deus, do qual São Paulo está nos falando aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos vamos ser transformados. Vamos ter uma transformação e vamos ter um novo corpo para viver nele por toda a eternidade. Vamos continuar lendo aqui, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando diz que serão ressuscitados os mortos em Cristo, em corpos incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados, diz que será a final trombeta. E a final trombeta é a trombeta da mensagem do Evangelho do Reino para todos os seres humanos. Quando se diz ou se fala de uma trombeta na Bíblia, está se falando da voz de Cristo, da voz de Deus, falando ao povo de Deus. E aqui essa trombeta final é a voz de Cristo falando pela última vez à sua igreja e depois ao povo hebreu. É a voz de Cristo falando ao seu povo, à sua igreja, com a mensagem da trombeta final do Evangelho do Reino e revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim chamando e juntando os escolhidos de Deus, como disse Jesus Cristo. E Ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade
dos céus. Essa é a promessa divina para todos os membros do corpo místico de Cristo para o tempo final. Disse o precursor da segunda vida de Cristo, na mensagem Cisternas Rompidas, página 35, diz: recordem que aqueles que ficam vivos não atrapalharão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Soará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só é um descanso até esse momento. O que é a trombeta final? Diz que essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor e soará. O que soará? Soará a sétima trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é revelada por meio da sétima trombeta, dessa trombeta final, e diz e soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, e a nossa transformação, os escolhidos de Deus estarão escutando a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E essa revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a revelação, a fé para o rapto de todos os escolhidos de Deus. Essa é a revelação, a fé de rapto, que para o último dia estaria recebendo a Igreja do Senhor Jesus Cristo para ser preparada, para ser transformada e raptada no último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo nos diz que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará esperando a fé para o rapto e diz, na página 13 da mensagem O Rapto, diz, mas para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Isto é revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Estará esperando o quê? A revelação do rapto. Agora, isto certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação porque é uma coisa que foi revelada a você. Fé é algo que foi revelado a você, assim como foi com Abraão. Quem podia passar por cima, despercebido, como se ainda tivesse acontecido. Tudo o que vinha contra o que já lhe tinha sido revelado. Agora, fé é a revelação de Deus. A igreja é edificada sobre uma revelação. Agora vejam como a Igreja do Senhor Jesus Cristo estaria esperando o quê? A fé, a revelação de rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo para todos os filhos e filhas de Deus. Continua dizendo, Deus disse que estaria ali.
é aquela porção da palavra, e depois, quando a noiva for levada ao céu, como você vai apagar? É uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. E estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. E isto é a página 16 desta mesma mensagem, o rapto. E agora passamos à página 24 desta mesma mensagem intitulada o rapto. Diz assim. Diz, e aqui o vemos, o Filho do Homem entre seu povo fazendo exatamente, confirmando sua mensagem como ele disse que faria. Aqui encontramos essas coisas nessa última era. Agora, e também as 7 vigílias. Não veio na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas veio na 7ª vigília. Quem foi Enoque, o 7º desde Adão, o qual foi trasladado. E Noé foi um tipo das relíquias dos judeus que serão levados. Ou seja, levados através da grande tribulação. Agora, nestes tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas. Foi dividida a noite, ou melhor, em vigílias. E havia 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 até as 12 da noite. A segunda era das 12 até as 3, ou seja, até as 3 da manhã. E a terceira era das 3 até as 6 da manhã. Isto era durante a noite. Agora, ali temos 3. Ali temos 3, 3, 3. Pois cada vigília tem o quê? Tem 3 horas cada vigília. E agora, vejam vocês, essas 3 vigílias correspondem à noite. De 9 às 6 da manhã se cumprem essas 3 vigílias, mas a outra vigília que é de 6 da manhã a 9 da manhã. Essa é a 4ª vigília na qual nosso Senhor Jesus Cristo em uma ocasião apareceu aos seus discípulos que estavam no barco sob uma tempestade lá no mar da Galileia, e Cristo apareceu na 4ª vigília e acalmou a tempestade e entrou na embarcação deles. Veio caminhando sobre o mar na 4ª vigília e eles pensavam que era um fantasma. Esta 4ª vigília é tipo e figura do ciclo divino, no programa divino, no qual a segunda vinda de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, aparecerá no tempo final, neste planeta Terra, a sua igreja gentia. Lá, na 4ª vigília, veio caminhando sobre o mar, e agora aqui em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 em diante, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão, tendo clamado 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora podemos ver Cristo aqui descendo do céu vestido de uma nuvem e com o livrinho aberto em sua mão e colocando o pé, seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ou seja, que vem caminhando sobre o mar para chegar à terra, e isto é para a 4ª vigília do programa divino, as vigílias
de 9 às 6 da manhã representam o tempo das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Mas, para a quarta vigília, é que Cristo aparece no tempo final como anjo forte que desce do céu, o qual foi visto no céu, vestido de uma nuvem e vem com o livrinho aberto em sua mão. Agora vejam como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que o rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo vai acontecer em certo ciclo divino que está representado aqui nas vigílias. E agora vamos ver em qual dessas vigílias e em que horário e de acordo ao horário, pois é a vigília. De 9 da noite a 12 da noite é a primeira vigília, de 12 a 3 da manhã é a segunda vigília, de 3 da manhã a 6 da manhã é a terceira vigília e de 6 da manhã às 9 da manhã é a quarta vigília. Agora vamos ver aqui o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Diz da seguinte maneira. Agora, ali temos 3, nos dando um 9. Esse 9, pois, é o 9 das 9 horas das 3 vigílias, que correspondem ao tempo de 9 da noite às 6 da manhã. De 9 da noite às 6 da manhã a 9 horas, vejam vocês, de 9 a 10, 1 hora, de 10 a 11, 2 horas, de 11 a 12, 3 horas, de 12 a 1, 4 horas, de 1 a 2, 5 horas, de 2 a 3, 6 horas, de 3 a 4, 7 horas, de 4 a 5, 8 horas, de 5 a 6, 9 horas. Essas são as 9 horas dessas 3 vigílias que correspondem à noite e que correspondem às eras da Igreja Gentia. Agora diz, nos dando um 9, um número imperfeito. Então voltamos ao 7 para o rapto, o qual acontecerá, creio eu, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. De 6 a 9 de alguma manhã, isso corresponde à quarta vigília. E agora vejam como estas vigílias e estes horários que o precursor da segunda vinda de Cristo dá correspondem à quarta vigília. E essa quarta vigília corresponde à era da pedra angular. É nessa quarta vigília correspondente à era da pedra angular que os escolhidos de Deus são chamados e juntados no último dia, e são chamados e juntados com a grande voz de trombeta, ou trombeta final, a trombeta do Evangelho do Reino, revelando à Igreja do Senhor Jesus Cristo o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a segunda vinda de Cristo. E soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. E essa sétima trombeta está soando neste tempo final. E está soando a sétima trombeta, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. E quando todos os que estamos vivos na terra,
todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo sejam chamados e juntados e se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Depois, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos e nós os veremos e depois nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo eterno também. E estaremos aqui na terra com eles por um período de tempo de 30 a 40 dias, já com o corpo eterno. E durante esse tempo haverá uma manifestação poderosa dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos, já adotados, porque essa é a adoção dos filhos de Deus, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Essa é a adoção do corpo, porque receberemos o corpo novo, o corpo eterno, e estaremos adotados no reino de Deus como filhos e filhas de Deus, com vida eterna, não somente em nosso espírito teofânico, mas no corpo físico também, porque será transformado. E teremos então o corpo eterno que Cristo prometeu para todos nós, e seremos assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, jovenzinhos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos um corpo jovenzinho que representará por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Esse é o corpo novo que Cristo tem para cada um de nós. Esse é o corpo eterno que Deus desenhou para nós desde antes da fundação do mundo, mas não pôde nos dar esse corpo quando nós chegamos aqui à Terra, por meio do nosso Pai terreno e nossa Mãe terrena, porque esse corpo é para ser dado no último dia, na quarta vigília. Na quarta vigília, que corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que vivemos, seremos transformados. Essa quarta vigília corresponde também ao último dia, ou seja, ao sétimo milênio, e corresponde à dispensação do reino. Quando o sol sai na manhã, um novo dia começou. E sai na quarta vigília, que é a vigília que corresponde ao tempo de 6 a 9 da manhã, e é nesse período de tempo em que aos que temem o nome do Senhor nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação, diz o profeta Malaquias, no capítulo 4, e versículo 2 em diante, onde diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vejam vocês como aqui temos a promessa da segunda vida de Cristo como o sol de justiça nascendo. E o sol nasce na manhã sempre, nasce na quarta vigília, e a quarta vigília é o tempo correspondente à era da pedra angular em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. No novo dia da dispensação do reino e no novo dia do sétimo milênio, amanhecendo esse sétimo milênio e amanhecendo também a dispensação do reino, ou seja, começando o sétimo milênio e começando a dispensação do reino. Cristo se revela, se manifesta como o sol de justiça, trazendo salvação em suas asas. Suas asas são os ministérios de Moisés e Elias, os quais foram vistos no Monte da Transfiguração quando Cristo
se transfigurou diante dos seus discípulos e seu rosto resplandeceu como o sol, porque ali Cristo está mostrando a eles sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem em seu reino ou no reino de seu Pai com seus anjos. E seus anjos ali são Moisés e Elias. E aí podemos ver Cristo com seu rosto como sol. O sol representa Cristo, simboliza Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei. Assim como também o leão representa Cristo como Rei. Porque Cristo é o leão da tribo de Judá. Como foi apresentado em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 ao 9, onde aparece Cristo, e o ancião diz que é o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. E quando se apresenta e João olha e o vê, diz que viu um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Agora podemos ver que o cordeiro é o mesmo leão da tribo de Judá, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. João o apóstolo o conheceu como Cordeiro de Deus na forma que João Batista o apresentou aos seus seguidores quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, para o tempo final, o Cordeiro de Deus se converte no leão da tribo de Judá, em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Assim como ele foi o Cordeiro de Deus em sua obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário 2000 anos atrás. E agora, em Apocalipse capítulo 19, este cavaleiro que vem sobre o cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, diz que tem um nome escrito que ninguém entendia, e esse nome é o Verbo de Deus. E tem em sua vestimenta e em sua coxa um nome escrito, o qual é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam como vem em Apocalipse capítulo 19, Cristo, o Espírito Santo, vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação no último dia para reclamar seu trono, o trono de Davi, ao qual ele é o herdeiro, para se sentar sobre o trono de Davi, seu pai, e para reinar sobre o povo hebreu e também sobre todas as nações. Agora podemos ver aqui que é para a quarta vigília, que corresponde ao horário de 6 a 9 da manhã, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda do Senhor, para chamar e juntar seus escolhidos e para depois ressuscitar os santos das eras passadas e alguns dos nossos que partiram, e depois transformar nossos corpos para depois de estar de 30 a 40 dias aqui na terra com um novo corpo, depois ir ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, no rapto ou arrebatamento dos escolhidos de Deus, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Paulo, sendo um conhecedor dessas profecias correspondentes ao tempo final, depois que nos falou da vinda do Senhor, aqui, primeira aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante,
nos mostra as coisas que Cristo estará fazendo em sua vinda, para poder chamar e juntar seus escolhidos e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar os que vivemos e depois sermos raptados no rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, que não vamos ser transformados e raptados antes da ressurreição dos mortos em Cristo. Primeiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados e depois nós, os que vivemos, seremos transformados e depois seremos raptados para ir ao céu com o Senhor. Diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Aqui temos novamente a trombeta de Deus, que é essa grande voz de trombeta ou trombeta final. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vejam vocês como o apóstolo São Paulo nos fala aqui da vinda do Senhor e nos fala que vem com aclamação, ou seja, vem com voz de mando, que é aclamação, vem com voz de arcanjo e vem com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que vivemos, seremos transformados e depois seremos raptados com eles para receber o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com Ele. Iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora podemos ver este mistério. Vejamos o que continua dizendo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos. Vamos ver versículos 50 e 52 em diante. Diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Recordem que olhos representam profetas. E os 7 olhos do Senhor, os 7 olhos de Deus, que percorrem toda a terra, são os 7 anjos mensageiros, os quais vieram à terra, e quando vieram à terra, se abriu um olho de Deus em uma era. E quando morreu esse mensageiro, quanto ao seu corpo físico, se fechou esse olho de Deus dessa era. E assim, por 7 vezes consecutivas, tivemos estes abrir e fechar de olhos até chegar ao tempo final. E agora, vejam vocês. A final trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vejam, primeiro os mortos são ressuscitados incorruptíveis e os veremos, nos aparecerão e estarão conosco, porque já as eras deles terminaram. Portanto, não podem ir onde o mensageiro da era em que eles viveram e ao território onde eles viveram para ficarem lá, mas que verão a nossa era, que é a era que estará vigente da nossa era. Eles receberão as instruções do que devem fazer nesses 30 ou 40 dias que estarão conosco
aqui na terra. Tanto o mensageiro como o grupo de cada era, com o mensageiro de cada era, estarão em nossa era, que é a única era que estará vigente neste tempo final. E, desde aí, receberão as instruções do que devem fazer, estando aqui na terra, no corpo novo que receberão. Continua dizendo São Paulo, pois convém que isso que é corruptível se revista da incorrupção, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A morte desaparecerá, por quê? Porque o corpo mortal corruptível e temporário desaparece também. Porque a vida vai absorver o corpo mortal e assim teremos essa transformação e teremos um novo corpo. E assim estaremos todos jovenzinhos. Os anciãos se tornarão jovens, os anciãos, crentes em Cristo, das eras passadas que morreram e que tinham recebido o Espírito de Cristo, e os anciãos do nosso tempo que estarão vivos serão convertidos em pessoas jovens, mas em um novo corpo que receberão. Porque seus corpos mortais serão transformados. E os adultos serão transformados e os jovens serão transformados também. E as crianças serão transformadas também. Todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais pertencem ao corpo místico de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo vem para o último dia, para o 7º milênio e para a dispensação do reino, uma ressurreição para os que morreram em Cristo e uma transformação para nós, os que estamos vivos. E depois estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E durará a ceia das bodas do Cordeiro 3 anos e meio, enquanto a terra estará passando pelos juízos da grande tribulação que serão derramados sobre este planeta Terra, sobre o reino dos gentios. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9 diz: Gocémonos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque han chegado as bodas del Cordeiro. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Podemos ver aqui que são bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e estes são os membros do corpo místico de Cristo que estarão vivendo neste tempo final, que serão transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, e os mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos eternos, os quais, depois de estar aqui na terra de 30 a 40 dias, com o corpo eterno, serão também chamados ao céu e serão colocados na ceia das bodas do Cordeiro, junto com todos nós, os que vivemos e seremos transformados e raptados neste tempo final. Todos juntos seremos raptados, transladados à ceia das bodas do Cordeiro no céu.
à casa do nosso Pai Celestial, onde estará se realizando a festa das bodas do Cordeiro, que é a ceia, das bodas do Cordeiro, ou seja, a recepção das bodas do Cordeiro. Agora vejam vocês como para o ciclo divino da quarta vigília, que corresponde ao tempo de 6 a 9 da manhã, o qual representa o tempo da Era da Pedra Angular, o tempo que corresponde à América Latina e ao Caribe para o cumprimento da Era da Pedra Angular, o cumprimento do lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E todos os que estarão prontos nesse horário, de 6 a 9 da manhã, da quarta vigília, que corresponde à Era da Pedra Angular, serão transformados e raptados neste último dia junto com os mortos em Cristo que ressuscitarão. E no literal, não será estranho que também a ressurreição dos mortos em Cristo ocorra na manhã, como ocorreu a ressurreição de Cristo e dos santos do Antigo Testamento, a qual ocorreu na quarta vigília, e também não é estranho que ocorra o rapto de todos os escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico de Cristo das eras passadas e de nós os que vivemos este tempo quando todos tivermos o corpo eterno. Não será estranho que ocorra o rapto também na manhã. Porque tudo isso nos dá testemunho da Era da Pedra Angular, que corresponde à quarta vigília, e a quarta vigília está contida nos horários de 6 a 9 da manhã. Também a ressurreição dos mortos em Cristo. Vejam vocês, não é estranho que ocorra na manhã, e também o ser cheio de toda a plenitude de Deus não será estranho que ocorra também na manhã. Porque para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo à sua Igreja no último dia em carne humana, é também para amanhã do sétimo milênio e para amanhã da dispensação do reino, que é a Era da Pedra Angular. A Era da Pedra Angular corresponde à amanhã de um novo dia dispensacional e amanhã de um novo dia milenial. E assim como a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi na manhã, pois estavam ali todos unânimes no dia de Pentecoste e foram cheios do Espírito Santo, e depois Pedro pregou a primeira mensagem da dispensação da graça, a pregou de 8 a 9 da manhã, nos diz o livro dos Atos, capítulo 2, e versículos 14 em diante. Vejam vocês como diz aqui. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Qual é a terceira hora do dia? De 8 a 9 da manhã. É a terceira hora do dia. E é a terceira hora da quarta vigília. E na terceira hora do dia da quarta vigília, Pedro pregou sua primeira mensagem e abriu a porta do reino dos céus aos hebreus ali em Jerusalém, pois Pedro tinha as chaves do reino dos céus, tinha a revelação do reino dos céus, tinha a revelação de quem era Jesus Cristo, e
pregou ali a revelação de quem é Jesus Cristo. E assim abriu a porta aos hebreus no dia de Pentecoste, abrindo a porta que é Cristo, abrindo o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E ali Pedro pregou sua primeira mensagem do Evangelho da Graça, que tem como centro a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. E ressuscitando ao terceiro dia e subindo ao céu e depois derramando do seu Espírito sobre toda a carne no dia de Pentecoste e daí em diante por todos os últimos dias. E agora, vejam vocês como, antes de chegar à terceira hora da quarta vigília, na qual Pedro pregou, já tinham recebido o Espírito Santo de Deus e estavam cheios do Espírito de Deus. Tinham recebido as primícias do Espírito Santo e línguas como de fogo pousaram sobre essas 120 pessoas e foram cheios do Espírito Santo, todas essas pessoas. A promessa era, conforme a profecia de João Batista, que quem viria depois de João os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Vejam aqui o diz. O profeta João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim, ou seja, depois de mim, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ali no dia de Pentecoste está batizando com Espírito Santo e fogo essas 120 pessoas. E por isso línguas como de fogo pousaram sobre essas 120 pessoas. E ali nasceram de novo 120 pessoas, pois os discípulos do Senhor Jesus Cristo, antes do dia de Pentecoste, não tinham nascido de novo, porque Cristo não tinha morrido, não tinha realizado o seu sacrifício na cruz do Calvário e não tinha subido ao céu para derramar do seu Espírito Santo e produzir um novo nascimento, do qual falou a Nicodemos para poder entrar no reino de Deus. Essas pessoas que estariam recebendo o Espírito Santo desde o dia de Pentecoste até este tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora vejam como, com o novo nascimento, se entra no reino de Deus, ao reino dos céus, ao corpo místico de Cristo, e se recebe assim um corpo teofânico da sexta dimensão, e se entra assim à vida eterna, recebendo um corpo eterno da sexta dimensão, um corpo teofânico, um espírito teofânico parecido ao nosso corpo terreno, mas de outra dimensão, para assim começar em nós, em cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, começar assim a nova criação. Começar assim essa nova criação dessa nova raça que Cristo estaria criando e que estaria usando, vejam vocês, as pessoas que viriam viver neste planeta Terra, nas quais estaria uma alma da sétima dimensão, uma alma de Deus, as quais seriam semente de Deus em suas almas e, consequentemente, receberiam a luz do Evangelho e brotariam a vida eterna, recebendo assim Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito Santo de Jesus Cristo e assim se produzindo neles o novo nascimento e recebendo assim um corpo teofânico, um espírito teofânico, que são as primícias do Espírito,
do qual São Paulo diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da transformação dos nossos corpos e da ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, onde todos os filhos e filhas de Deus inscritos no céu no livro da vida do Cordeiro estarão aqui na terra com corpos eternos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, formos transformados. E isso é para o último dia, para o tempo onde a trombeta final, a grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, estará soando e estará revelando o mistério da segunda vinda de Cristo à terra, à sua igreja, neste tempo final. Pois é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui e esteve esperando por 2000 anos aproximadamente a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora, assim como a primeira vinda de Cristo foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu, o qual esteve no meio do povo hebreu, de era em era e de dispensação em dispensação, e esteve se manifestando por meio dos profetas do Antigo Testamento e depois criou um corpo de carne no ventre de Maria, criando uma célula de vida e crescendo esse corpo, célula sobre célula, se multiplicando e se formando esse corpo, o qual nasceu em Belém da Judeia e no qual morou o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que estava no meio do povo hebreu, manifestado através dos profetas do Antigo Testamento. E agora encontramos que veio em toda a sua plenitude manifestado na pessoa de Jesus. Nesse véu de carne chamado Jesus esteve o anjo do pacto, o anjo do Senhor, feito carne, feito homem, vestido de carne humana, e por isso ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O verbo que estava com Deus e era Deus, encarnado no meio do povo hebreu e, consequentemente, no meio da raça humana. Agora vejam, a primeira vinda de Cristo foi a vinda de quem estava na terra no meio do povo hebreu, manifestado por meio dos profetas do Antigo Testamento, o qual se fez carne e veio manifestado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Veio manifestado nele, em toda a sua plenitude, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo com esse véu de carne, o qual teve em sua primeira vinda e o qual foi sacrificado na cruz do Calvário. Agora vejam como quem estava no meio do povo hebreu, em outra dimensão, nessa sexta dimensão, que é a dimensão do verbo, da palavra, que é a dimensão do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é a dimensão de Deus em seu corpo teofânico. Agora vejam vocês, estando nessa dimensão chamada também essa dimensão o céu, encontramos que veio do céu, ou seja, veio da sexta dimensão, e veio velado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Mas vejam vocês, esse mesmo que veio da sexta dimensão, que veio do céu, pois Cristo disse, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E estava ali na terra, em seu corpo teofânico, mas também ao mesmo tempo estava no céu, na sexta dimensão, porque seu corpo teofânico é da sexta dimensão. E Cristo também disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu, E quem come deste pão viverá eternamente. E agora tinha descido do céu e estava no meio do povo hebreu, mas vejam vocês, tinha descido do céu, ou seja, da sexta dimensão. Tinha vindo e tinha se encarnado no véu de carne chamado Jesus. E agora, vejam vocês, aqui na terra estão essas dimensões,
Mas por causa da queda do ser humano no Jardim do Éden, os seres humanos não podem ver essas outras dimensões. Mas quando Deus enviou profetas em diferentes eras, eles puderam ver através da cortina do tempo e das dimensões e puderam ver em outras dimensões e puderam ver Deus em seu corpo teofânico chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor. E quando o viram, o que viram é um varão, um homem, o qual é chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor, o qual apareceu ao profeta Moisés vestido em uma chama de fogo, mas era um homem de outra dimensão que falava ao profeta Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse a Moisés que esse anjo tinha o nome de Deus. Porque onde está o véu, onde está Deus manifestado, aí está o nome de Deus. E o véu, ou o corpo de Deus da sexta dimensão, é esse corpo teofânico da sexta dimensão chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor. Muitos profetas e homens e mulheres viram este anjo do Senhor na forma de um homem, de um varão. Por exemplo, os pais de Sansão viram este anjo, o anjo do Senhor, o viram e era um varão de outra dimensão. E não tinham percebido que era o anjo do Senhor e perguntou o pai de Sansão qual era seu nome para quando se cumprisse a promessa de que teria um filho e o chamariam Sansão, eles honrariam esse anjo. Mas vejam vocês, ele não revelou seu nome, o qual era oculto. E disse: se vocês querem oferecer ou sacrificam a Deus, e eles ofereceram um sacrifício, uma oferta a Deus. E quando o anjo do Senhor veio diante do sacrifício e subiu pela chama de fogo que estava consumindo o sacrifício, quando tocou com seu cajado o sacrifício, a oferta, encontramos que subiu o anjo pela chama de fogo e os pais de Sansão, o qual ainda não tinha nascido, mas que esse anjo estava prometendo que teria um filho e lhe dariam por nome Sansão. Quando viram que esse anjo subiu pela chama de fogo, disseram que era Deus. E o pai de Sansão disse à sua esposa: morreremos, porque vi Deus cara a cara. Mas vejam, mesmo que viram Deus cara a cara em seu corpo teofânico, não viram Deus, quem estava dentro daquele corpo teofânico. Porque ninguém jamais viu Deus. Mesmo que os profetas do Antigo Testamento e muitas pessoas do Antigo Testamento viram Deus em seu corpo teofânico chamado anjo do Senhor e o viram na forma de um homem, de um varão, e não morreram. Por quê? Porque o viram velado em seu corpo teofânico e revelado através do seu corpo teofânico. Mas quem estava dentro desse véu do corpo teofânico da sexta dimensão não podia ser visto, porque a pessoa que o vir diz: não me verá homem e viverá, disse Deus ao profeta Moisés, quando Moisés quis ver Deus,
Mas no le fue concedido ver a não Dios, foi concedido ver Deus, mas Deus disse: eu eu passarei passarei e tu verás minhas costas. e E eu estarei proclamando o nome do Senhor quando passar diante de ti, e tu estarás colocado na fenda da rocha. A rocha é Cristo, e a fenda da rocha representa as feridas de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a rocha ferida é Cristo crucificado na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. E agora vejam vocês como, por meio de Cristo, é que podemos ver o anjo do Senhor, o anjo do pacto, passando por este planeta Terra 2000 anos atrás, velado em carne humana, o anjo do pacto, realizando o sacrifício pelo pecado na cruz do Calvário. E agora, vejam vocês como São João, o Evangelho segundo São João, nos diz, no capítulo 1, versículo 18, ninguém nunca viu a Deus. Como pode ser isto? Se Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor, e não soltou, até que o anjo o abençoou, e o anjo o abençoou e disse, não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. E Jacó disse, vi Deus cara a cara. E agora aqui diz a Escritura que ninguém jamais viu a Deus. Mesmo que Jacó viu Deus cara a cara, o viu velado em seu corpo teofânico da sexta dimensão chamado o anjo do Senhor. Sempre que se chama o anjo do Senhor, é Deus em seu corpo teofânico, e este é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que depois veio em carne humana, chamado o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre os seres humanos, e o véu de carne foi chamado Jesus. Ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, e ali estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dentro do seu corpo teofânico, metido dentro daquele véu de carne, dentro desse corpo de carne também. E agora vejam vocês, ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Agora vejam como Deus foi revelado. Deus estando em seu corpo teofânico, depois entrou com esse corpo teofânico ao corpo de carne chamado Jesus, e por meio desse corpo de carne chamado Jesus, Deus foi revelado à raça humana. Por isso diz a Escritura, grande é o mistério da piedade, ou seja, sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Foi a manifestação de Deus em carne, foi a manifestação de Deus em seu corpo de carne para realizar a redenção do ser humano, morrendo esse corpo de carne na cruz do Calvário. O que morreu na cruz do Calvário foi o véu de carne de Deus chamado Jesus. Mas o anjo do pacto, aquele corpo teofânico que estava no corpo de carne chamado Jesus, aquele corpo teofânico não morreu. Aquele espírito teofânico não morreu. E quem estava dentro do espírito teofânico, que é Deus, também não morreu. Diz a Escritura que Jesus Cristo foi em espírito ao inferno e pregou às almas que foram desobedientes no tempo de Noé, quando se construía a arca. Nesse corpo teofânico foi que Jesus Cristo foi ao inferno, e ali teve uma luta, pregou também lá a condenação para aquelas pessoas que estavam lá no inferno, essas almas que estavam no inferno, e depois encontramos que obteve a vitória também lá,
no inferno e tirou as chaves do diabo, as chaves do inferno e da morte as tirou e depois passou ao paraíso. E depois, lá no paraíso, estavam esperando os santos do Antigo Testamento e ali também estava Abraão, Isaac e Jacó, estavam os patriarcas e também estava o profeta João Batista, o qual tinha ido ao paraíso e estava anunciando no paraíso que o Messias já estava na terra e em breve chegaria ao paraíso. E agora podemos ver como, quando chegou ao paraíso ali, trouxe para a ressurreição os santos do Antigo Testamento. No domingo, na manhã, durante a quarta vigília, e apareceu a Maria Madalena e a outras mulheres também, e também aos seus apóstolos em diferentes momentos desse dia, e depois, durante 40 dias, apareceu aos seus discípulos, ou seja, aos crentes em Cristo, apareceu aos seus apóstolos e demais pessoas de São Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que apareceu a mais de 500 pessoas. E apareceu por 8 ocasiões, pelo menos diz 8 ocasiões, aqui assinala 8 ocasiões, que apareceu durante esses 40 dias aos seus discípulos, falando do reino de Deus e realizando sinais e maravilhas, porque mostrou muitos sinais e maravilhas. E vejam vocês como, depois desses 40 dias aqui na terra, que também dá testemunho de que os mortos em Cristo, quando ressuscitarem no último dia, e nós, os que vivemos, formos transformados, vamos estar de 30 a 40 dias também aqui na terra. Agora, podemos ver que estar de 30 a 40 dias aqui na terra, os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, nós, os que vivemos, quando formos transformados, é algo bíblico, porque assim foi na ressurreição de Cristo com os santos do Antigo Testamento. E agora, vejam vocês como Cristo, depois de estar uns 40 dias aqui na terra, aparecendo em diferentes ocasiões aos crentes nele, depois subiu ao céu, e 10 dias depois veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam no aposento alto esperando a vinda do Espírito Santo, o qual ocorreu no dia de Pentecostes, ou seja, no dia 50, que é o dia em que o povo hebreu celebrava este tempo da colheita, onde se apresentava o grão da colheita a Deus. Ou seja, depois das primícias que foi Cristo, depois se apresentava a Deus as primícias, ou seja, se apresentava a Deus da colheita do trigo, o pertencente a Deus. E isso era feito no dia 50, o dia de Pentecoste, e assim aconteceu no dia de Pentecoste, foram cheios do Espírito Santo 120 pessoas. Vejam como tudo isso ocorreu. Na quarta vigília do dia de domingo, do dia de Pentecoste. E agora, vejam vocês como também isso é tipo e figura. Se para receber as primícias do Espírito foi na quarta vigília do dia de Pentecoste, para receber a plenitude do Espírito Santo, será também na quarta vigília do ano de Pentecoste, que é o ano de Pentecoste sendo materializado na era da pedra angular, no último dia, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que o ano de Pentecoste se materializa na igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular,
para llenos de la plenitud de Cristo, sermos cheios da plenitude de Cristo, da plenitude do Espírito Santo, e assim sermos transformados e raptados la e doble porción, termos a dupla porção do Espírito de Deus, ou seja, ter as primícias, que é el o cuerpo teofánico corpo teofânico que recebemos quando cremos em Cristo e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito Santo de Cristo, e para o último dia, em acréscimo às primícias do Espírito que temos, em acréscimo ao corpo teofânico que temos, receberemos a plenitude, ou seja, a dupla porção, que é a transformação dos nossos corpos, que é a plenitude do Espírito Santo no último dia. E assim estaremos adotados no reino de Deus, com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico eterno também, jovenzinho, para vivermos por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, neste tempo final, no último dia, no ciclo divino correspondente à quarta vigília, correspondente ao horário de 6 a 9 da manhã, que é o horário que tipifica ou que representa a era da pedra angular. E levamos já anos no ciclo divino da quarta vigília, desde que entramos na era da pedra angular, entramos na quarta vigília, onde os vivos somos chamados com a grande voz de trombeta e juntados na era da pedra angular no corpo místico de Cristo, e os que partiram serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isto é no ciclo divino da era da pedra angular, no ciclo divino da quarta vigília, que cobre essas 3 horas, de 6 a 7 da manhã, e de 7 a 8 da manhã, e de 8 a 9 da manhã. Por isso diz que aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Quando nasce o sol de justiça? Na quarta vigília. E o nascimento do sol de justiça é a segunda vinda de Cristo. Tivemos Cristo, nosso Salvador, de era em era, no meio da sua igreja, manifestado em Espírito Santo, em cada anjo mensageiro, durante as 7 eras da igreja gentia, que correspondem às 3 vigílias da noite, e este mesmo Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, que esteve em Espírito Santo durante as 7 eras da igreja gentia, manifestado por meio dos seus anjos mensageiros das 7 eras, é quem, no último dia, na era da pedra angular, vem à sua igreja e a era da pedra angular, na quarta vigília, que corresponde à era da pedra angular. Assim como as 3 primeiras vigílias correspondem às 7 eras da igreja gentia. E agora, encontramos que durante as 7 eras da igreja gentia, representadas nessas 3 vigílias que correspondem à noite, encontramos que estavam os 7 anjos mensageiros representados em estrelas, as 7 estrelas na destra do Filho do Homem, porque para a noite é que vocês podem ver as estrelas do céu, e durante a noite das 7 eras da igreja gentia, podemos ver as 7 eras da igreja gentia, e pudemos ver os filhos e filhas de Deus das 7 eras como estrelas no céu de Deus, como disse Deus a Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. A descendência celestial de Abraão, que são os membros do corpo místico de Cristo, estão representados nas estrelas do céu. E durante as 7 eras da igreja gentia, vimos as estrelas do céu manifestadas durante o tempo da noite, e
os luzeiros, luzes brilhantes, anjos mensageiros de cada uma dessas 7 eras da igreja gentia. Mas agora para amanhã de um novo dia dispensacional e de um novo milênio, de um novo dia milenial, somente se poderá ver a estrela resplandecente da manhã como mensageiro. Cristo disse, ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 28 e no capítulo 2, versículo 28 e no capítulo 22, versículo 16, Cristo diz, eu sou a estrela resplandecente da manhã. Agora vejam como ao vencedor que estará no último dia, na 4ª vigília, na manhã de um novo dia dispensacional, a promessa é que dará a estrela resplandecente da manhã, ou seja, Cristo, como a estrela resplandecente da manhã, estará manifestado no vencedor no último dia, dando testemunho de que o novo dia dispensacional começou e que já a luz do sol começa a iluminar em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, ou seja, no 7º milênio. E Cristo é também o sol nascente da manhã. E como o sol nascente da manhã, também Cristo se manifesta no último dia por meio do vencedor e se revela à sua igreja na 4ª vigília do 7º milênio do último dia e na 4ª vigília da 7ª dispensação, que é a era da pedra angular, o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como na 4ª vigília Cristo estaria no meio da sua igreja caminhando sobre o mar, um pé sobre o mar, o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mostra em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante. E agora vejam vocês como o ministério de Jesus Cristo pela segunda vez, para o último dia, para a era da pedra angular, para a 4ª vigília, estará manifestado neste planeta Terra e os pés de Cristo, do Filho do Homem, descendo do céu, são como latão reluzente, bronze polido, resplandecentes como em um forno, são como chama de fogo seus pés. E isto é o ministério de Moisés e Elias no último dia, sobre nações, povos e línguas, porque águas representam nações, povos e línguas. Ou seja, que teríamos na manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, teríamos os pés como chama de fogo, seus pés como bronze polido, latão reluzente, resplandecentes, caminhando sobre essa terra, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias caminhando sobre essa terra para o cumprimento da promessa do Senhor à sua igreja para este tempo final no qual nós estamos vivendo. Todos estes simbolismos que vimos no Filho do Homem, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante, ou 10 em diante até o 20, e também em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, e Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21, todos estes simbolismos seriam convertidos em realidade e seriam materializados na Igreja de Jesus Cristo e seriam cumpridos conforme o programa divino. E teríamos o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, manifestado. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo,
orando, na página 277 do Livro dos Selos em espanhol, diz em uma parte da oração, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. Diz: enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. Agora vejam vocês que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, é a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, para o último dia, vamos ver como estará manifestado no meio da sua igreja o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Jesus Cristo, vindo à sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, era que se cumpre na América Latina e o Caribe. Por isso é que o precursor da segunda vinda de Cristo disse: do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco e percorreremos este caminho uma vez mais. De onde vem este cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19? Do Ocidente. E o Ocidente tem a América do Norte, onde se cumpriu a sétima era da igreja gentia, onde esteve Cristo manifestado em seu sétimo anjo mensageiro, e tem a América Latina e o Caribe, que é a parte que corresponde à era da pedra angular, onde se abre também uma nova dispensação e onde se abre o sétimo milênio para todos os filhos e filhas de Deus. E daí do Ocidente aparecerá um cavaleiro em um cavalo branco, e diz, o precursor da segunda vinda de Cristo. É uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. É a promessa de Apocalipse, capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o Verbo, a palavra de Deus, o Verbo, o qual tem escrito em sua coxa e na sua vestimenta, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda do Verbo, do anjo do pacto, de Jesus Cristo e Espírito Santo no último dia, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com um nome que ninguém entendia a não ser Ele mesmo. E agora, na página 256 do Livro dos Selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, com relação a este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Toda pessoa que estará vivendo no último dia para ver a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, terá que encontrar esse véu de carne no Ocidente, para poder ver Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado em carne humana, nesse véu de carne chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual deu a João o apóstolo a revelação do livro do Apocalipse. E vejam, tudo isso é para ser manifestado onde? No Ocidente, onde se estará cumprindo a era da pedra angular, na quarta vigília, no horário que representa a era da pedra angular, o horário que representa a era da pedra angular, o horário de 6 a 9 da manhã, que é o horário da quarta vigília. E esse é o horário que tipifica o tempo da era da pedra angular, para o chamado dos escolhidos de Deus do último dia,
no território onde se estará cumprindo a quarta vigília e onde se estará cumprindo a era da pedra angular e lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E esse território é a América Latina e o Caribe. É na América Latina e no Caribe que vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Verbo vindo no último dia, a palavra vindo no último dia em carne humana, em um véu de carne que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. João Apóstolo quis adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo ao ver a manifestação de Cristo no anjo do Senhor Jesus Cristo, mas o anjo disse que não fizesse, que adorasse a Deus. Por quê? Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo, no último dia, estaria manifestado em seu anjo mensageiro, mas com tudo isso, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o véu de carne onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e chamando e juntando seus escolhidos neste tempo final, na quarta vigília da Igreja do Senhor Jesus Cristo em um novo dia dispensacional e um novo dia milenial também. Agora vimos este mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, na quarta vigília, na América Latina e no Caribe. Vimos que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo e seu anjo mensageiro, mas o anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento de Cristo, através do qual Jesus Cristo estará manifestado no último dia, no meio da sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no território da América Latina e do Caribe, onde se cumpre a era da pedra angular e onde se cumpre o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde se abre um novo milênio, o sétimo milênio. Agora, vejam vocês o mistério da vinda do anjo forte, da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, assim como veio em cada era, no anjo mensageiro de cada era, manifestado, e veio chamando e juntando os seus escolhidos de cada era para o último dia. Vejam vocês, assim como se manifestou por meio de cada mensageiro em cada era, no território de cada era, e no território de cada mensageiro e no território onde estavam os escolhidos de cada era. Neste último dia, vem manifestado em seu anjo mensageiro no território correspondente à era da pedra angular, que é o território latino-americano e caribenho. Agora, vejam vocês como Cristo estaria manifestado no último dia, assim como esteve manifestado em cada era no anjo mensageiro de cada era. Assim como foi visto em cada mensageiro, seria visto no último dia em seu anjo mensageiro. E depois que nós formos transformados e os mortos em Cristo tenham sido ressuscitados e sejamos raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, então veremos Jesus Cristo em seu corpo, mas enquanto isso, o estaríamos vendo de era em era através de um anjo mensageiro, o anjo mensageiro de cada era. O estaríamos vendo manifestado de era em era até chegar à manifestação da era da pedra angular através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Mas esse anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estaria Jesus Cristo manifestado no último dia, na quarta vigília, na era da pedra angular, onde ele chama e junta todos os seus escolhidos neste tempo final. Vimos o mistério do rapto ou arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem serão arrebatados? Os que
verão a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, em carne humana. Porque quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, o Verbo encarnado em um homem. O Verbo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Espírito Santo vindo em carne humana manifestado no último dia, em um véu de carne do último dia que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino e o mensageiro também da era da pedra angular, com a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, para fazer a reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, sermos transformados e depois de estar de 30 a 40 dias aqui, sermos raptados ou arrebatados para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vimos quem serão os que serão transformados e raptados no último dia e os que serão ressuscitados das eras passadas. Vimos este mistério da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vimos que estes são os que estão representados nas virgens prudentes que, quando veio o esposo, entraram com ele às bodas e depois se fechou a porta. Assim é que Cristo nos chama e nos reúne na era da pedra angular, que é a era das bodas do Cordeiro, para depois ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por quê? Porque somos o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, sua igreja e seu corpo místico, e Ele vem tomar seu corpo místico de crentes, portanto, vem tomar a si mesmo, para que onde eu estou, vós também sejais. Vem para nos levar no rapto à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Assim que estamos nos preparando para ir de regresso à casa do nosso Pai Celestial. Cristo disse: ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E também disse: saí do Pai e volto para o Pai. Saí de Deus e volto para Deus. E assim aconteceu quando subiu ao céu. E nós saímos de Deus, viemos de Deus e regressamos a Deus. Neste último dia, quando tivermos o corpo eterno, e iremos à casa do nosso Pai Celestial. Isso é uma promessa para cada um de vocês e para mim também. É uma promessa para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E onde estão? Os que serão transformados
e raptados nesse último dia, aqui estamos, neste tempo final, recebendo sua palavra e sendo preparados para ser transformados e raptados neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. É uma promessa para cada um de vocês e para mim também. Se agarre bem dessa promessa e não duvide em nenhum momento dessa promessa, porque é para cada um de vocês e para mim também. Estejamos preparados para esse momento da transformação dos nossos corpos e depois seremos raptados e iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vivamos vidas justas, santas, afastados do mal, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e sempre tendo nossos pecados e faltas e erros confessados a Cristo e lançados no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque aí desaparecem e não ficam em nós. E assim somos preparados para sermos transformados neste último dia. Somos preparados e somos instruídos por Deus por meio da sua palavra. Sua palavra do Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos ensina todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Para ser preparados e assim, tendo a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação de Jesus Cristo e Espírito Santo, no último dia, a sua igreja, vindo em sua manifestação final na era da pedra angular. Essa é a fé, a revelação para o rapto, para todos os escolhidos de Deus. Assim como a fé é a revelação para a salvação, é a revelação da primeira vinda de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus e ressuscitando ao terceiro dia e subindo ao céu, e depois derramando o seu Espírito Santo sobre os crentes nele. Essa é a revelação para receber salvação. E para receber a nossa transformação, necessitamos a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E vimos como viria Cristo em Espírito Santo à sua igreja no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E essa revelação é a revelação para sermos transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta tarde, dando testemunho do mistério do rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O rapto da Igreja. Esse foi nosso tema para essa ocasião. Estarei novamente com vocês na próxima quarta-feira. Quarta-feira é a despedida de ano, não é? E estaremos aqui reunidos a hora que Félix vai anunciar para estar aqui e ter também a transmissão por satélite e ter aqui a despedida de ano também. Assim que estaremos aqui, começando a atividade, ou seja, a pregação. Estaremos aqui começando como às 10h30 a pregação. Assim que como às 10 já estaremos nos cânticos e como às 9h30 já estaremos por aqui para
estarmos nos preparando para a atividade da noite. Ou seja, que de 9 em diante, de 9 a 9h30, podemos já estar por aqui para a atividade da noite do dia 31 de dezembro, que é a despedida do ano. E também estaremos recebendo o novo ano, 1998, e também estaremos dando graças a Cristo por suas bênçãos, dadas a nós neste ano 1997, onde nos deu grandes bênçãos para a nossa alma e acrescentou à sua igreja milhares de pessoas que não estavam no ano 1996 no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E para 1998, os que faltem para serem acrescentados serão acrescentados à Igreja do Senhor Jesus Cristo, os que correspondem a esse ano. E se completar o número dos escolhidos em 1998, o que acontecerá quando se completar o número? Cristo sai do trono de intercessão e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, nós os que vivemos, e já daí em diante, estaremos estreando o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Assim que vamos deixar isso aí pendente para falar na próxima quarta-feira sobre o novo ano e seu significado para todos nós. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e até o próximo... Até o dia 31. É quarta-feira, é verdade, Félix? Não é? Quarta-feira, 31, para a atividade de despedida de ano e recebimento do novo ano 1998. Que Deus os abençoe e guarde a todos.